Oi gente, aqui é a Carol, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô abrindo o vídeo com essa linda floração da rosa do deserto. Olha que branco mais fofo, as florzinhas super delicadas. E aqui do lado eu tenho uma muda que foi feita pelo galho da rosa do deserto na hora que eu podei. Olha que linda, ela é dobrada. Eu não sei se é da mesma, porque eu já tive algumas rosas do deserto, mas infelizmente eu não soube cultivar direito. Agora que eu tô acertando mais a mão, então eu não sei se eu tenho alguma rosa do deserto branca de flor dobrada, porque algumas ainda não deram flor. Lindas! E aqui do lado, a floração do meu Eônio Cinci, também que floriu todo, infelizmente ele vai morrer, mas me presenteou aí com essa linda floração e tá vindo mudinha, então não é nada pra gente ficar triste. E aqui do lado, daqui uns dias vai abrir mais essa floração. Mas o vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a respeito desse produto aqui, ó, da terra de diatomácea. Muita gente, né, já vem falando aí, já tem vários vídeos a respeito da terra de diatomácea. Eu já tô usando ele há bastante tempo, mas eu prefiro fazer o uso dele misturado no meu substrato. A pessoa mais indicada aqui no YouTube para falar a respeito da terra de diatomácea é a Ana Machado. Ela estudou bastante, ela é química, professora de química, e ela sabe as porções direitinha, formas de usar, mas hoje eu vou dar o meu depoimento, o que eu acho, né, o que tem acontecido no meu cultivo depois que eu comecei a usar a terra de diatomácea. Será que funciona mesmo? Será que eu estou satisfeita? Bom, tá aqui, é um pozinho branco, ele é bem fininho e ele dá para ser usado assim, puro ou diluído em água, tá? Mas lá no vídeo da Ana, ela vai explicar tudo direitinho para vocês, tá? Então eu vou deixar aí linkado aqui nesse vídeo, o canal da Ana Machado, e tem um vídeo lá explicando a quantidade certa para usar. Eu sou muito exagerada, eu exagero demais no uso, então por isso que eu não vou nem passar a porção para vocês que eu uso, tá? Porque eu realmente tendo a exagerar. Eu fiz a decapitação de várias plantas minhas, porque várias estavam com cochonilha de carapaça. Não sei se vai dar para ver aqui, mas acho que vai dar para pegar. E eu resolvi fazer o tratamento com a terra de diatomácea, para, apesar de ter decapitado, para ver se vinha mudinha. E deu certo, ó. Tá ali o brotinho vindo, ó, bem pequenininho ainda. Essa daqui é uma copa rui. E as marquinhas das cochonilhas de carapaça estão ali. Eu gosto muito, tenho gostado muito desse produto, tá? Porém, gente, se vocês forem fazer uso, não façam uso com borrifador normal. Usem esse tipo de borrifador, porque ele entope os borrifadores e estraga, tá? Como eu já falei pra vocês, eu não tenho muito problema com cochonilha aqui, a não ser essa época que eu fiquei afastada, que quando eu cheguei realmente tinha vários troncos de gibiflora infestados com cochonilha de carapaça. E eu fiz uso e tô bem satisfeita com o resultado. Porém, eu tenho uma ressalva a fazer. Eu não gosto de usar a terra de diatomácea em plantas com uma infestação muito grande de cochonilhas ou então em plantas cristatas, tá? Porque como a terra de diatomácea, ela funciona só quando ela tem contato com a praga, então não funciona, né, só passando. Realmente a terra de diatomácea tem que entrar em contato com a praga, ficar ali para desidratar e matar a praguinha. Então, como principalmente as cristatas, elas são cheias de dobrinhas, eu acho meio complicado, então eu prefiro já fazer o uso do outro inseticida normal mesmo, tá? Então, não é uma coisa ainda que eu consigo fazer o uso só dela. Porém, quem já tá fazendo e consegue é ótimo, porque é um produto atóxico, né? Não vai prejudicar a sua saúde, então eu recomendo demais. E aqui, ó, eu tenho essa plantinha que tá até com fungo de olho preto. Eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco a terra de diatomácea. Eu costumo dar uma machucadinha no fungo e passo a terra de diatomácea nele, tá? Ao invés de borrifar.
tá? Então ali fica com a terra de diatomácea e daí a pouco o fungo já a gente consegue perceber ele secando. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quem lembra desse canteirinho meu aqui, de cactos, né, que foi feito numa coifa velha, eu tô refazendo ele porque o limoeiro cresceu muito e tá dando sombra e para cacto não é uma boa. Então assim, tava pegando pouco sol, eu já ia ter que desmanchar ele mesmo. Só que quando eu tirei os cactos, infelizmente eu percebi nematóides. Esse daqui, ó, tá até sem raiz, tá? Aquele ali eu ainda não tirei, ainda faltam esses, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz e aonde que eles estão agora. Aqui eu tenho o meu rabo de gato, que é esse primeiro aqui, e tenho o meu rabo de macaco. Ele ainda tá até... Eles estão sujos ainda, porque ainda não foram regados nem nada, né? Tá com essa pedra aqui pra segurar, pra sustentar, pra não cair, tá? Eu não cheguei a cortar as raízes, porém alguns já estavam com as raízes assim praticamente sem raiz. Eu só joguei bastante terra, eu troquei pelo substrato, eu tenho trocado todos os meus vasos pelo substrato da Terral, que eu até tô vendendo. Eu vendo a diatomácea também, tá, gente? Tem no meu catálogo, no meu WhatsApp. Então, se eu não acreditasse na terra de diatomácea, eu não ia nem vender. Então, tá aqui o meu rabo de gato. Eu já tinha que ter tirado eles antes, porque eles estavam caindo e chegou até a cortar um pedacinho do rabo dele aqui, ó. Porque eles já estavam muito longos, batendo no chão. Mas, apesar dos nematóides, ó, tá com uma florzinha pra abrir aqui, né? E depois, como eu não cortei as raízes, eu quero fazer uma atualização pra vocês daqui uns meses, pra gente ver se veio raiz nova, se adiantou ou não. Mas eu quero mostrar os outros cactos pra vocês. Aqui tá batendo bastante sol, mas eles estão protegidos pelo beiral que tem aqui, pelo telhado, porque como eu mexi nas raízes deles, eu prefiro deixar eles fora do tempo, pelo menos uma semana, 10 dias, para não correr risco de apodrecimento, né? Para cicatrizar direitinho. Então, olha a quantidade de diatomácea que eu coloco no substrato, né? Porque apesar de alguns estarem com poucas raízes, ainda acaba ficando uma raizinha ou outra. Olha só, que dó, né? Tava tudo com nematóides. Então, para não ocorrer a reinfestação, eu acabei plantando eles assim com bastante... Ó, pode reparar em todos os vasos que tem, tá tudo branquinho. Inclusive esse aqui, ó, ele não tá plantado ainda, mas abriu até a florzinha. Esse daqui eu cheguei a cortar as raízes dele, então eu tô esperando mais um pouquinho pra plantar. Aqui essa bacia também, ó, fiz essa bacia, né? E daqui a alguns meses eu vou passar o resultado pra você se realmente foi bom, né? Se adiantou, se a terra de diatomácea ajudou no combate dos nematóides. Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo alguns artigos que eu achei na internet falando sobre isso, sobre os bichos, né, as pragas que a terra de diatomácea mata, tá? E fala também dos nematóides. Então, eu vou deixar aí para quem quiser ler. Infelizmente, os artigos estão em inglês, mas aí quem tiver interesse é só jogar no Google Tradutor, né, que aí consegue ler direitinho. Mas ó, tá aqui o uso da terra de diatomácea e vamos esperar mais um pouquinho para ver os resultados, né, se vai ser bom mesmo. E aquele canteirinho, tem até esse grandão que tá aqui, ó, também. Daqui uns dias eu já volto com eles pro tempo, mas por enquanto eu prefiro deixar eles protegidos assim, apesar de estar batendo sol, né, protegidos mais seria da chuva e não do sol, porque eles ainda precisam de sol, principalmente para desenvolver as raízes novas, né? Nessa época do ano, eu acredito que eles devam desenvolver bem rápido, mas isso tudo eu vou fazer uma atualização para vocês. Tá bom? Então, minha experiência com a terra de diatomácea tem sido muito boa, salvo aquelas exceções, né, que eu falei para vocês, que eu prefiro não usar. Olha a florzinha, que coisa mais linda. E para encerrar o vídeo, eu peguei um outro cacto igual a esse, é um Gymnocalício Mihanovic,
com uma florzinha aberta também, só que ele é menor. Esse daqui tá bem, tá em substrato novo já. E esse daqui, daqui uns dias, ganha um vasinho novo, com substrato novo. E aí vai poder me dar muitas flores. E quem gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha. Conta aí pra mim nos comentários o que vocês têm achado, né? Quem já tá usando a terra de etomácea. Se tá satisfeito, se não tá. Deixa aí nos comentários. Não esquece de dar um joinha, de compartilhar os vídeos nas redes sociais e de se inscrever no canal. Um beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!